Dando continuidade a isso aqui, né, Vila? Eu acho que um grande problema que nós temos é o medo de encarar a responsabilidade dos problemas que surgem e partir para cima. Porque se fosse para recuar, nós já teríamos recuado. Porque, olha, nós somos polêmicos mesmo. É audácia, Nós né? somos Audácia para polêmicos. tentar. Progresso não vem sem isso, pastor. Progresso nunca vai haver progresso em lugar nenhum sem essa audácia, sem essa. Eu estava olhando aqui o profeta, ele fez uma correção de uma vírgula na Bíblia. Ele corrigiu uma vírgula, tirou ela do lugar e colocou em outro lugar. Muda completamente. Veja, um crítico. Fala, você está mudando a Bíblia. Mas veja, Deus havia lhe revestido com aquela autoridade para assim fazê-lo. Mas alguém pode mudar uma, Bíblia, uma vírgula? Pode. Porque uma vírgula na Bíblia, meus amados, não foi questão do que Deus disse, mas a questão de que o tradutor interpretou o que ele disse e colocou o ênfase no lugar errado. Então ele disse aqui foi o tradutor que colocou. Aqui foi o tradutor que colocou, não foi que Deus disse isso aqui. Ele fala sobre esse Quer verso. colocar? Pode colocar. Eu, Tem, vamos, tem essa outra questão do selo, que você diz, da correção que Mombrana é fez essa lá. mesmo. É uma questão de uma vírgula. Vamos nela, porque Isso aqui ajuda nós a entendermos. não, Vamos porque tirar uma muitas lição. vezes a pessoa está bitolada só no que está escrito ali mesmo e não pode realmente nada, porque se você fizer qualquer coisa diferente do que está escrito, da maneira que está escrito, ele acha que você está fora do caminho. Deixa eu achar para vocês aqui. Então, eu acho que o medo das pessoas de encarar a responsabilidade no momento que vem, por isso nós estávamos falando, inclusive, a condição do Brasil é porque as pessoas absorvem os problemas. Elas não têm medo de resolver. Elas têm medo, aliás. Porque para você resolver um problema, se você quer justiça, você tem que se incomodar. Quando você, por exemplo, para você lidar, você corrigir uma pessoa, esses dias eu corrigi um vizinho meu lá, com barulho de cão. Irmão, eu tive que encarar uma briga. Mas eu tenho que resolver o problema. Tem que falar com a pessoa, tem que resolver, tem que ir atrás. Agora, se você reclamar e ficar em silêncio, não vai resolver nada. Então nós temos que fazer esse papel. É difícil, é audacioso, é um serviço sujo, vamos dizer assim. Porque os espíritos se manifestam. Mas tem que ser feito. Esse é o trabalho de um, Se você de for um jurista. pensar, se você for pensar no trabalho, vamos dizer assim, na consequência que isso vai te trazer por mexer naquele problema, você não faz. Aí você não denuncia o criminoso, você não ajuda a pessoa necessitada que está sendo roubado, você não vai ajudar com medo da retaliação. Sim. E aí é claro que a podridão e a impunidade vai persistir. Ela vai perdurar. Ela vai Por quê? perdurar. Porque não tem quem tem coragem de enfrentar o problema. desmascarar o diabo Isso. com medo das retaliações que vêm Exato. por aquela posição. Ele sabe que você tem medo, você não vai fazer nada. Né? Veja esse exemplo aqui. Ó. Ele está falando de Apocalipse capítulo 5, verso 1, acho que vai aparecer na tela para vocês aí. Diz assim, notem, Apocalipse 5, verso 1. Diz assim, e vi na destra que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro. A escrita estava por dentro, palavras do profeta, e por fora selado com 7 selos. Agora, a escrita dentro do livro, mas do lado de fora tinha 7 selos, do lado de fora dele, que não estavam escritos dentro do livro. Quer dizer, o profeta estava tentando dizer para nós que os 7 selos era algo que não estava dentro do livro, mas fora do livro. É isso que ele estava tentando dizer, em 1962. Agora, aqui é o revelador falando, João. Agora, lembre-se disso. Isso não estava escrito dentro do livro. Ele está querendo dizer assim, os 7 selos não estava dentro do livro, estava escrito para o lado de fora. E nos dias da voz do 7º anjo, todo o mistério que estava escrito dentro deveria se cumprir. Em outras palavras, ele estava tentando separar selos de trovões. Querendo dizer assim, os selos é o que está escrito dentro do livro. E os trovões é o que está escrito fora do livro. Olha só. E nos dias da voz do 7º anjo, todo o mistério que estava escrito dentro deveria se cumprir. Deveria resolver isso naquele dia. Agora entende o que quero dizer? Estão acompanhando? Então é a hora das 7 vozes de Apocalipse 10 serem reveladas, quando o livro se cumprir. Só falta uma coisa então. E essas são as 7 vozes misteriosas do trovão que estavam escritas do lado de fora do livro.
que foi proibido João escrever. Permito-me ler isto. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, quando brama o leão, e havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Ele disse, houve algo que falou, não foi apenas um barulho, algo foi dito. Ele estava prestes a escrever, e eu ouvi uma voz do céu que dizia, vejam, onde se encontravam essas vozes, os trovões, não no céu, mas na terra. Os trovões nunca soaram nos céus, eles soaram na terra. E eu estava prestes a escrever quando eu ouvi uma voz do céu me dizer, sela, com S maiúsculo, sela essas coisas que os 7 trovões soaram e não as escrevas. Está do lado de fora, olha o profeta aqui dizendo, esses 7 trovões é o que está escrito do lado de fora do livro. Está do lado de fora, quando o livro for completado. Ele não disse do lado de cima, ele disse do lado de fora. Depois que ele estiver todo concluído, completo, então esses 7 trovões serão a única coisa que estão presas no livro, que não estão reveladas. Nem sequer está escrito dentro do livro. Aqui, ao invés de no livro, é dentro do livro. Não é? Nem sequer estão escritas dentro do livro. Veja bem, o que o profeta estava vendo na visão dele em 1962, e eu vou dizer por quê. Porque ele leu o verso e olha o que o verso diz. Olha o que o verso está dizendo. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. E a vírgula no inglês está no mesmo lugar. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Quer dizer, ele está escrito por dentro, está escrito por fora e ele está selado com 7 selos, certo? Então o profeta, antes dos selos abrirem, antes do anjo forte realmente trazer para ele a revelação completa dos selos, ele leu na Bíblia e realmente, olhando essa vírgula onde está, dá para entender que tem escrita para o lado de fora do livro e para o lado de dentro do livro. E ele, na sua conjectura, ele falou, então eu já sei. Então, para o lado de dentro é os selos e para o lado de fora é os trovões. Entendeu? Só que acontece que olha quando os selos foram abertos. Veja o que ele vai dizer. Veja o que ele vai dizer aqui para nós. Quer ver? Deixa eu achar a citação. Só me dê um minutinho aqui, porque eu coloquei mais. O Desvelar de Deus em 1964. Olha o que ele diz aqui. Ó. Olha o que ele diz depois da abertura dos selos. Todo mundo sempre vem a mim e diz, irmão Brana, aqueles 7 trovões que a voz trovejou, e ele disse, não escrevas, vejam, uma série, dizem, serão 7 trovões que serão revelados nos últimos dias. Vejam, 7 trovões que vai contar para nós o que a coisa é. Agora, não soa ótimo isso, viram? Mas cuidado com o que você está falando quando você disser isto. Ele disse, cuide para que não escrevas isso, está vendo? Esses 7 trovões soam suas vozes. E ele disse, não escreva isso, mas é para estar selado no livro nos últimos dias. Agora, muitos têm me dito, teólogos me dizem, irmão Brana, se o Senhor Deus, dizem, com toda a experiência que Deus tem te dado para o povo dele, humildemente dizendo assim, você seria um candidato para escrever uma Bíblia sozinho, sua palavra, se Deus tem se manifestado. Eu disse, pode até ser que seja verdade, vejam, ele estava tentando me pegar, tá vendo? Eu disse, mas veja só, eu não poderia fazer isso. Ele disse, por que não? Você tem todas as qualificações. Eu disse, mas veja, nenhuma palavra pode ser adicionada ou tirada. Está vendo? E ele disse, ora, então esses 7 trovões, vejam, aqueles 7 trovões só, não vai ser uma revelação dada a algum homem, tá vendo? Fora da Bíblia? Extra. Eu disse, não, Senhor, seria adicionar a ela a palavra, ou tirar algo dela. Está tudo revelado lá dentro. E os 7 selos abriram a revelação daquilo que estava lá. É isso que aconteceu. Quer dizer, os 7 selos contêm os 7 trovões. Está lá dentro. Vejam, continua estando dentro da palavra. Não dá para você sair dentro daquela palavra. Não se apartará da palavra. E o Espírito de Deus nunca se apartará daquela palavra. Continuará com a palavra, cegando alguns e abre os olhos de outros. Sempre faz isto. Agora, olha que coisa interessante, meus amados. Olha que coisa interessante. Lê de novo agora a Bíblia, do jeito que está na nossa Bíblia. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Ah, é? Veja só agora, da maneira que foi revelado para o profeta. Dá uma olhada, o mesmo verso. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora selado com 7 selos.
Você entendeu? Em outras palavras, por fora só está selado com 7 selos. Está escrito por dentro, toda a revelação, selos, trovões, tudo está lá dentro. E por fora, simplesmente selado com 7 selos. Mas a vírgula estava no lugar errado. Dá uma olhada aí a vírgula, onde é que ela está na nossa Bíblia originalmente. Onde é que ela está? E vi na destra que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, dando a entender que tem escrita por dentro e por fora. Da maneira que foi revelado ao profeta, fica assim, ó, essa vírgula. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora selado com 7 selos. Não simplificou para nós? Então veja, a autoridade que o profeta tinha e a coragem que ele tinha. Não, mas a Bíblia é perfeita, diz que nem o tio nem o Jota passará. Mas o profeta, ele ia além disso. Ele é além do que essas coisas. Por exemplo, uma vez ele chega a dizer assim, ó, Pedro disse que a montanha era santa e o profeta corrigiu Pedro, sabia? Está na Bíblia, Pedro falando que a montanha era santa e o profeta, de uma maneira muito macia, ele disse, olha, não é que a montanha era santa, é que Deus estava na montanha, não é que a montanha é santa. Mas Pedro, naquele ênfase ali, ele dá a entender que a montanha fosse santa. Esse é o profeta de Deus que nós temos. E esse é o espírito que nós deveríamos ter, não é, pastor Maia? Então esse é um grande exemplo para nós vermos. Eu acho que é aí onde existem essas pegadinhas que só vai colocar a vírgula no lugar o dom que Deus levantou para esse propósito. Qual é o homem, qual é o missionário, o apóstolo que teria coragem de dizer o que o profeta disse? Não, não era ato dos apóstolos, era ato do Espírito Santo nos apóstolos. E ele corrigiu também. Perfeito. Então, Perfeito. Qual é o homem que teria coragem de dizer isso, a não ser um profeta? Perfeito. Ato do Espírito Santo nos apóstolos. Nos apóstolos. Esse deveria ser o título correto do livro dos apóstolos. Exatamente. Então, veja bem, se você não dá ênfase ao ministério quíntuplo, que tem apóstolos, que tem profetas, evangelistas, pastores e mestres, nós vamos fazer uma confusão. Por quê? Porque todos esses dons saberiam como manusear a Bíblia na revelação. Com temperança, né? Com temperança. Como o profeta, por exemplo, manuseou, que mesmo ele citando aqui, como foi citado aqui, antes ele leu de uma maneira. Mas quando a revelação veio, porque ele era profeta, e a revelação vem ao profeta, então ele entendeu realmente da maneira que estava escrito. Perfeito. Mas quem é que pode contestar isso aí? Isso aí para os teólogos vai funcionar? Não, vão criticar ele, você está mudando a Bíblia. Quem é o Senhor para mudar exatamente, a Bíblia? É o que aconteceu, que eu falei no princípio. Condenaram o irmão Brana, porque ele saiu do dom de cura, que era faça a obra de um evangelista. Eles esqueceram que a obra de um evangelista era curar os enfermos, era levar o batismo, levar essas coisas. E quando ele muda e traz a revelação da palavra, disseram então que ele cometeu o seu maior erro. Eu acredito o seguinte, que a última coisa que Deus deixou para trazer os 7 trovões para a noiva vai voltar nos dons. Os dons é quem está, é a ferramenta que Deus vai usar para trazer. Por quê? Porque tem muita armadilha dentro da mensagem e dentro da própria Bíblia. Como nós vimos nesses últimos programas, falando sobre os súditos de Satanás, e 90 e poucos %, eu poderia dizer com certa segurança, que mais de 90% dos pastores da mensagem acreditam que no final do milênio vai haver uma ressurreição dos ímpios e eles vão voltar a viver na terra. E não foi isso que o profeta disse. Mas veja, que bem faria de um menino como eu trazer, e não é minha revelação, simplesmente fui na mensagem, olhei e Deus me ajudou a ver, mas não tem nem como se aproximar de um pastor. Falou, pastor, veja, eu sei que o senhor prega dessa maneira, e eu já ouvi vários pregar, e daí eles não vão se beneficiar, vai causar um tumulto, não é? Então veja, agora, vou ser um politicamente correto e não vou falar nada? Falou, pastor, eu vi que o senhor disse aqui, mas veja, a revelação correta disso está bem simples, a Bíblia fala que Satanás sobe, e ele engana as nações que já estão na terra, muito simples. Não, mas ele disse que os seus súditos, aí o irmão Tiago veio me alertar, ele disse, irmão Neville, talvez você não sabe, mas a tradução que fizeram aqui para o português não fala súdito,
Não sei por que cargas d'água colocaram a ressurreição das matérias. Não existe tradução matéria, porque é matéria que seria física. Mas o profeta não disse isso, ele disse seus súditos. E a visão da mamba esclarece para nós quem são seus súditos. Demônios. Mas demônio ressuscita? Leia a visão da mamba para você ver. Satanás ressuscitando. Ele também passa pela... Ele teve a primeira ressurreição, que foi os 200 milhões soltos aqui agora, e passa também numa segunda ressurreição no final do milênio. Poderia falar disso, mas não vamos ter tempo. É uma linguagem que o profeta fez justamente para aprisionar aqueles incautos que não respeitam a Bíblia. Aí está um erro fatal. Um erro fatal que persiste entre a mensagem. As pessoas estão tentando entender o profeta de Deus sem ler a sua Bíblia e sem respeitar a Bíblia. Porque o profeta de Deus ele não pode alterar a Bíblia. Veja que aqui, meus amados, com a sabedoria do Espírito Santo, ele não alterou a Bíblia. Ele falou, olha, quando o tradutor estava olhando aqui, ele entendeu que o ênfase, porque Deus não disse a vírgula para ele. Quem colocou ali é quem traduziu depois. Eles colocaram a vírgula no lugar errado. Não foi que Deus falou errado, mas Deus fez de propósito, para os incautos cair mesmo e achar que era assim. Mas veja, eu tenho visto, pastor Maia, um desrespeito com a Bíblia de Deus em relação a essas grandes visões. Eles tentam forçar a sua visão, não porque o profeta disse, o profeta não pode contrariar a Bíblia. Se você fizer isso, você está cometendo muitos crimes. Você está fazendo dele um falso profeta. Outra coisa, você está adicionando na Bíblia um quadro que não existe. Isso faria de nós mormons, com um profeta esquisito que prega coisas que nunca a Bíblia falou. Então, mas quem sou eu, né, para corrigir? Então nós vamos com a nossa voz tentando trazer esses quadros que, através dos 50 anos de mensagem, meus irmãos, muitas tradições foram estabelecidas na mensagem. Coisas tidas como verdades absolutas, que quando nós vamos à luz da Bíblia, porque é agora que nós chegamos nessa fase, vamos dar uma olhada no que a Bíblia diz. Eu sei o que o profeta disse, não estou duvidando dele, mas deixa eu olhar o que a Bíblia diz. Deus ama isso, de você pegar a Bíblia dele, a palavra dele. Em outras palavras, esse é a palavra de Memucan mais a palavra do rei. E os dois se concordam, nenhum contradiz o outro. O que esse aqui fala, esse também vindica, e vice-versa. Mas é uma armadilha para muitos, não é, pastor? Viu, Bill? Eu vi um pastor me dando um testemunho de um determinado pregador que defende a mensagem de Mombrana. No púlpito, pegar a Bíblia, jogou ela lá no meio do povo e disse, nós não precisamos mais disso aqui. Nós precisamos só da mensagem de William Branham. Isso é uma blasfêmia. Uma blasfêmia. Outra, e esse pregador é grandíssimo no país. Quer dizer, a região norte... Tem nome. Região norte, norte do país é grande. Não, nós não precisamos mais da Bíblia. Isso é uma blasfêmia. O que nós estamos aprendendo hoje, através da mensagem de Mombrana, é valorizar mais a Bíblia. Se porventura tivesse que corrigir, nós tínhamos que corrigir a mensagem de Mombrana pela Bíblia. Exato. Mas nunca corrigir a Bíblia por causa de Mombrana. Se fosse, porque Mombrana, segundo, creio que foi Billy Paul que disse, que Mombrana nunca nem colocava nada em cima da Bíblia. Perfeito, ele colocava tudo embaixo. Ele colocava tudo embaixo. Para dar toda a ênfase de que a Bíblia é a absoluta. E eu aprendi isso, eu nunca coloco nem mensagem em cima da Bíblia. Exato. Eu coloco debaixo da Bíblia. Né? Que eu aprendi com o Mombrana. Não faço isso. Né? Com o Mombrana. Não coloca a Bíblia no chão, tem gente que coloca a Bíblia no chão. Em qualquer lugar. Então veja que o Mombrana honrou a palavra de Deus. Isso aqui acima de tudo, né? Acima de tudo. E a gente vê as pessoas que nem Bíblia leem mais, porque acham que não precisam mais ler a Bíblia. Um erro fatal. E Deus fez de propósito. Porque no coração de Deus, nós vamos ver esse quadro na Bíblia, sempre aparece aquele que apresenta a noiva para ele. E Deus faz um teste, ele quer saber quem é primeiro no seu coração. E ele faz um teste. É o mensageiro ou é ele? Então por isso que ele fez esse teste. E é um teste difícil de passar. Porque as pessoas, na ânsia de darem uma honra ao profeta de Deus, eles vão além. Eles vão além, quer dizer, tentando fazer uma boa. Não porque eu ouço as pessoas dizerem, por exemplo, olha, vocês vão me entender o que eu vou dizer agora. Não porque o profeta é o absoluto. Irmão, como que é o negócio? O profeta é o absoluto? A palavra de Deus no profeta é o absoluto. William Branham é um homem nascido de homem, nascido de mulher, aliás, ele é um nascido como nós. A palavra de Deus, quando nós falamos isso, nós temos que ter cuidado, nós temos que tomar cuidado.
Claro que ele é o profeta vindicado por Deus. E o que mas saiu veja, da boca dele é vocês viram um verdade. exemplo aqui, ó. Qual era o pensamento que ele tinha a respeito do livro? Tem escrito por dentro e por fora. Mas quando o anjo forte desceu, o que o anjo forte falou para ele? Falou, essa vírgula aí tá errada. Você tem que mudar essa vírgula aí. Ah, obrigado, Senhor. Então, aí sim, o profeta realmente teve a voz final, porque ele repetiu o que Deus disse. Então nós vemos, nós estamos vivendo num país que as pessoas, como eu disse para vocês, o espírito de instrução se combate muito. As pessoas têm pouca instrução, pouco conhecimento. Mas, como o pastor disse, tem muita gente estudando, viu? Tem muita gente aí, ó, estudando. Tem muita gente observando. Eu tenho encontrado, Neville, pessoas donas de casa, mecânico, borracheiro. Tomando seu tempo. Meu Deus do céu, estudando mais do que o pastor. Sim, nós tivemos essa viagem, foi uma grande experiência e eu percebi isso. As pessoas estudando, porque a Bíblia diz que aqueles de Beré eram mais nobres porque eles examinavam para ver se era aquilo ou não. Para ver realmente se é. Agora, há muitas pessoas que não progridem. E essa é a parte dificultosa. Não progridem. E quando você vai analisar a vida deles, eles não leem mensagens, eles não leem a Bíblia, não estudam. São as pessoas que mais dão problema, pastor. São essas pessoas. E são os que mais se opõem. Aqueles que não leem, que não conhecem. Como o pastor veio falar, contrário ao que nós estamos falando recentemente, ele nem tinha ouvido, nem sabia do que estava sendo falado. E ele veio combatendo. Eu falei, mas onde é que eu começo? Se a pessoa nem sabe do que eu falei, que agora? Como que eu vou me defender desse homem? Ele nem sabe o que eu falei. Ele já está me dando tiro. Como que eu vou... Peraí, por onde que eu começo? Então, é uma coisa muito esquisita, para falar bem a verdade, muito estranha.